Ela não mudou, ela parou de fingir. Ela não era assim. Essa é a frase que eu mais escuto do homem inteligente, trabalhador e focado. Antes ela era doce, admirava você, queria estar perto, mas agora é crítica, fria, distante e às vezes até desrespeitosa. E você fica tentando entender em que momento tudo mudou. Olha só o que eu vou te dizer agora, talvez doa, mas vai te libertar. Na maioria dos casos, ela não mudou. Ela apenas parou de sustentar a máscara. Isso se chama na psicologia social de autorrepresentação. No início de qualquer vínculo, pessoas tendem a demonstrar a versão mais socialmente desejável de si mesmas. Isso é bem natural. O problema começa quando essa versão não é apenas uma melhoria, uma farsa minimamente calculada. Durante a fase inicial do relacionamento, o cérebro libera altos níveis de dopamina e ocitocina. Disso você já sabe. Esse estado neuroquímico cria euforia, idealização e redução de percepção de risco. Você realmente enxerga menos defeitos e o seu córtex pré-frontal, responsável por julgamento crítico, fica parcialmente suprimido pelo sistema de recompensa. E é por isso que muitos homens não percebem sinais claros no começo. Ela parecia compreensiva demais, alinhada demais, honesta demais e boa. E você acabou confundindo uma possível compatibilidade de valores com a autorrepresentação que ela estava fazendo exatamente sob medida para você. Então, é assim que você vira frequentemente alvo de mulheres oportunistas, porque tem estabilidade, direção e energia de construção. Pois é, meus caros, existem mulheres que sabem identificar isso. Elas entram na sua vida e se posicionam estrategicamente dentro do que você construiu. Tá, mas como elas fazem isso? Espelhamento comportamental. A neurociência explica. O cérebro humano possui neurônios espelho que facilitam imitação inconsciente. Mas pessoas manipuladoras usam isso conscientemente. Elas observam seus valores, suas crenças, seu estilo de vida e o reproduzem. Você acha que encontrou alguém igual a você, mas na verdade você encontrou alguém que estudou você. E só quando o compromisso está firmado, quando existe estabilidade emocional ou financeira, quando você já investiu energia suficiente, a máscara começa a cair. Não de uma vez, gradualmente. Primeiro vem as pequenas críticas, comparações, falta de interesse no que você faz, que antes era super interessante. Depois, controle emocional. E você fica confuso porque está comparando a mulher atual com a mulher inicial. Por que ela mudou? Na verdade, a pergunta deveria ser: o que eu deixei passar quando estava encantado? Você quer saber como as máscaras funcionam? E por que você não percebe? Ok, primeiro você precisa entender uma coisa com muita clareza. Manipulação emocional não começa com agressividade, começa com perfeição. A mulher errada não entra mostrando descontrole. Ela entra mostrando alinhamento absoluto, ela concorda com seus planos, mesmo ser a parceira ideal para o seu propósito. E isso ativa no seu cérebro o que a neurociência chama de viés de confirmação. Você começa a selecionar apenas os comportamentos que confirmam que fez uma escolha certa dessa vez. Pequenos sinais de incoerência são completamente ignorados. Seu sistema límbico já decidiu que ela é segura e o seu córtex pré-frontal trabalha para justificar essa decisão e cada passo que ela dá. E o mais interessante é que o padrão que muitos homens prejudicados relatam é que no início ela elogia a sua ambição. Depois, ela começa a dizer que você trabalha demais. No início, ela admira sua liderança e depois ela chama isso de controle. Valoriza a sua independência e depois ela diz que você é frio ou distante. Mas isso não se trata de mudança espontânea, tá mais para um estado de transição. A psicologia comportamental costuma chamar isso de condicionamento intermitente. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar viciantes. Recompensas imprevisíveis criam maior apego. Um dia ela é doce, no outro distante. Um dia ela valida você, no outro ela retira o afeto. O seu cérebro entra em estado de busca constante por aceitação. Dopamina sobe e desce e você começa a tentar recuperar a versão antiga dela.
Mesmo que isso te enfraqueça, você trabalha mais para agradar. Cede mais para evitar conflito e diminui cada vez mais os seus limites para restaurar a harmonia. Então, sem perceber, você está sendo recondicionado. Em todas as histórias de homens que foram emocionalmente drenados, todos eles se apaixonaram pela versão inicial de suas parceiras. Lutaram pela restauração dela, enquanto a versão real já estava no comando. E o que acontece, meus caros, é que algumas mulheres mantêm a máscara durante meses ou até mesmo anos, porque o benefício compensa o esforço. Segurança financeira, estabilidade, status, proteção, só que ninguém sustenta a personagem para sempre, obviamente. Os sinais de transformação nem sempre são claros, mas você pode identificar rápido. Mulher errada não explode no nada, ela revela quem é através de micro-alterações consistentes. Então, o que você precisa entender e observar é o padrão, não o episódio. Um dos primeiros sinais é a retirada gradual de admiração. No início, ela respeitava suas decisões, questionava mais para contribuir. Agora questiona em tom sutil, ironiza e depois deslegitima. A admiração é um dos pilares da atração feminina mais estável. Quando ela desaparece, não é fase. Tá mais para um reposicionamento. A neurociência social mostra que relações estáveis dependem de percepção de competência e liderança. Quando ela começa a minar isso repetidamente, pode ter certeza que ela está reconfigurando a dinâmica de poder na relação. O segundo sinal é a inversão de narrativa. Ela começa a atribuir a você características que nunca foram problemas antes. Sua ambição vira egoísmo, sua disciplina vira frieza, seu foco vira ausência. E essa é uma técnica bem clássica de deslocamento psicológico, redefinir suas virtudes como defeitos, criar insegurança em você para que seja mais fácil te controlar. Um outro sinal que eu particularmente considero um dos mais importantes é o ciclo de recompensa e punição. Quando você se impõe, ela se torna ríspida. Quando você cede, ela volta a ser doce. E o seu cérebro aprende inconscientemente que manter limites gera perda emocional e evitar o confronto preserva o carinho. Esse ponto aqui é bem crítico porque aqui você não está lidando com uma mulher real, mas com a dependência emocional criada pelo ciclo químico de dopamina intermitente. E eu preciso que você entenda que a mulher de valor não precisa manipular para se sentir segura. Ela se posiciona com clareza desde o início. Não existe esse tipo de transformação radical quando o caráter é sólido. Quando você percebe a alteração estrutural de comportamento, não a fase emocional, não a TPM, não o estresse pontual, mas mudança de padrão consistente, você está vendo a versão verdadeira emergir. E é por isso que a decisão que você toma define se você será mais um homem prejudicado por uma farsa ou um homem que reconheceu o jogo antes de ser totalmente drenado pela mulher errada. No Mega Combo, você consegue entender e tomar as melhores decisões assim que surgem os primeiros sinais. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Aproveite a oferta especial para inscritos. Mas o que o homem inteligente faz quando percebe a mudança? Bom, quando você identifica uma transformação estrutural de comportamento, você não reage com desespero. Para de discutir versão antiga, entende que não existe voltar a ser como antes, que aquela fase foi estratégia ou química inicial, e o que importa é o padrão atual, que está na sua frente. Consistência, não promessa. Manipulação se sustenta em discurso, mas caráter se sustenta em repetição comportamental. Se ela diz que vai mudar, observe o padrão por um tempo suficiente. A mudança real exige esforço consistente, contínuo, não picos emocionais após a ameaça de término. Restaure os seus limites, volte aos seus treinos, volte às suas metas, reafirme os seus princípios. E se a reação dela for apoio e alinhamento, existe maturidade. Mas se a reação for ataque, vitimização ou punição emocional,
você tem uma confirmação para se retirar. E o mais importante é que você aceite a realidade rápido, porque um erro comum que custa anos da vida de muitos homens é insistir em um potencial enquanto ignora evidência. É que o cérebro humano odeia perda. Disso você já sabe, e isso ativa o sistema de dor social semelhante à dor física. Por isso, terminar parece tão difícil. Mas prolongar um vínculo tóxico mantém o cortisol elevado, prejudica a tomada de decisão e corrói a autoestima. Por isso, não se apegue a por que ela mudou. Se pergunte se essa versão revelada é compatível com o homem que você está se tornando agora. Porque um homem de propósito entende que um relacionamento é multiplicador. Se a mulher certa entra, sua vida acelera. Se a mulher errada entra, sua vida estagna ou simplesmente retrocede. Se você conseguiu se conectar com este vídeo, se inscreve no meu canal para mais conteúdos como este, deixe o seu like e até o próximo vídeo.